Olá pessoal, boa noite, tudo tranquilo aí, né? Beleza, eu vou contar aquela história que eu disse que contaria. É o seguinte, esta história aconteceu há muitos anos atrás, na época que eu tinha ali meus 15 para 16 anos, por aí, lá pelos anos 1980 e alguma coisa. É o seguinte, eu tenho uma tia que morava em um interior aí, e próximo a ela ali tinha fazendas, né, sítios, chácaras, e naquele tempo começou a sumir os animais lá do quintal, galinhas, animais pequenos, até animais domésticos. E surgiu um boato de que por ali estaria rondando um animal diferenciado, alguma coisa estranha. Aí começaram a circular lá um boato de que seria um lobisomem, um lambisomem. Pode um trem desse? E eu falei, gente, isso não existe, só acredito vendo. E eu vou provar pra vocês que isso não existe. Naquela época eu era assim, um rapaz muito destemido. Eu era lutador de artes marciais, fui campeão goiano de Kung Fu, viu, pessoal? Aí eu me achava o máximo, sabe? Coisa de adolescente mesmo, coisa da rapaziada da época. Eu me achava imbatível, me achava poderoso. E aí, então eu disse, eu vou procurar isso aí, que eu tô achando que isso aí que eles estão falando é alguém que tá indo aí roubar os animais. Isso é algum meliante, algum cabra safado aí que tá que tá aí roubando as galinhas do quintal, judiando das criações. E aí eu juntei com mais 3 amigos e nós fomos lá pra casa dessa tia minha passar uns dias. Fomos pra casa dela lá passar alguns dias. E eu era muito brabo, né? Então, eu me achava assim, muito forte, muito poderoso, destemido. E aí eu disse que iria na captura do tal lobisomem, do tal lambisomem. E aí eu preparei ali uma arma, era uma foice. Eu peguei e ajeitei ela dos dois lados, ela tinha lâmina nas duas pontas. Eu falei, pronto, isso aqui eu pensava em capturar a pessoa, né? E ele sempre ia por lá à noite, em época de lua cheia. Então por isso surgiu esse boato lá de lobisomem, por causa da lua cheia. E aí eu falei, vou provar pra esse povo aí que isso é alguém que tá roubando os animais aí, judiando das criações. Fomos pra lá então. Então saímos os meus amigos e eu na caçada do bicho, do tal bicho. Aí fomos caminhando pro lado do sítio de um senhorzinho lá, que disseram até que um morador estranho de um sítio lá, que as pessoas não tinham muito contato com ele, que ele era o tal que transformava no lambisomem. Eu falei, vamos lá, vamos ver. E isso aí a gente saiu umas 8 para 8:30 da noite pra caçada. E fomos nós, eu e mais os 3. Um com a faca, facão e por aí vai. E eu pensei, talvez o animal que tá matando as criações aí seja uma onça. Pode ser uma onça. E aí, se for, é um problema, né? Enfrentar uma onça de mão, isso não existe. Ninguém consegue isso, não. Não caia nessa besteira. E daí fomos. Aí, no caminho, quando já tínhamos andado bastante, assim, não tínhamos visto nada, eu sabia que não ia achar nada. Eu falei, gente, não vai ter nada aqui. Talvez a gente encontre alguém. E aí, quando a gente chegou num lugar assim mais distante de tudo, que é lá
onde minha tia morava era afastado de tudo. Daí a gente escutou um animal correndo no mato e corria rápido. Aí eu pensei, que animal é esse? E era um animal grande, correndo pelo mato. Aí eu já me assustei, né? Eu falei, gente, isso aí não é uma pessoa, isso pode ser uma onça. Só que não esturrava igual uma onça, não fazia barulho de assim um animal, né? Nem uivos, nem esturrado, nada. Só corria no mato. Eu pensei, o que será que é isso? E já me preparei, né? Daí, quando a gente tava chegando perto da casa do tal senhor lá, que era o estranho, esse animal... E a gente tava só com... Detalhe, a gente tinha uma lanterna. Uma lanterna que naquela época só tinha lanterna a pilha. Uma lanterna a pilha. Pensa! O tanto que é bom a lanterna a pilha. Aí clareava assim alguma coisa, mas não muito. E a lua era cheia, mas tinha nuvens no céu, então não ficava claro, bem claro não, assim como a noite de lua cheia. Beleza, nós fomos. Aí, chegando perto do sítio lá desse senhorzinho lá, o animal correu e passou na nossa frente pelo mato. E aí todo mundo ficou assustado ali. E então o animal pulou na estrada. E aí eu vi, gente, eu vi um monstro na minha frente. E eu pensei, meu pai altíssimo, que negócio é esse? Que é isso? E o bicho era grande, bem grande mesmo, e peludo, mas ele não uivava, não fazia nenhum som assim de nada, sabe? Só assim ficava fungando, sabe? Fungava assim e veio em disparada no nosso lado. E aí eu preparei com a foice assim, e os meus amigos se debandaram, correram, mas correram com gosto de gás mesmo. E eu fiquei. E esse animal pulou em mim, me deu-lhe uma mordida bem dada na perna, e eu taquei a foice nele. E ele pulou pra lá, voltou, e aí me derrubou no chão, me mordeu nos braços, nas costas. E eu tinha uma faca, eu lembro que eu consegui espetar ele com a faca. Nisso ele pulou e correu, e foi embora correndo, disparado. Ele foi em direção ao sítio do tal senhorzinho lá, e foi pra lá. E eu levantei assim, machucado, né? E voltei correndo assim, minha perna machucada assim, mordida. A mordida foi bem complicada, viu? Aí voltei pra casa da minha tia, e os meus amigos estavam lá já fazendo alarde lá, dizendo que o lobisomem tinha me pegado e tarará, tarará. Daí eu cheguei lá machucado, ficou todo mundo preocupado. E naquele tempo o recurso médico era quilômetros de distância, era tudo longe, não dava pra ir com uma emergência, uma coisa assim. Não existia SAMU nem resgate de bombeiro naquela época, né? Não tinha essas coisas. E aí minha tia tratou de mim em casa mesmo, fez curativos ali nas feridas, ferimentos, né? E pronto. Aí eu fiquei por ali uns dias ali, me recuperando. Daí quando eu já tava bacana de novo, eu chamei os amigos pra gente ir lá no sítio do senhorzinho, que o bicho tinha corrido pra lá. Ninguém queria ir. Aí a gente chamou um pessoal lá, e tinha um senhor lá que ele trabalhava com carpintaria e era um cara bem forte também. Aí eu falei, esse camarada aí que vai lá comigo. Chamei ele pra ir, contei a história. Na verdade ele já sabia. E aí ele concordou de ir comigo lá. Aí fomos lá, esse camarada e mais um dos meus amigos que foi comigo. Os outros dois não quiseram ir. Nós fomos lá no sítio do senhorzinho durante o dia dessa vez, viu? Fomos lá pra ver o que... investigar, né? Ver o negócio era aquele. Aí, ao chegarmos lá no sítio,
espécie de um cercado bem feito com madeira, assim, bem reforçado, e a tal fera estava lá dentro. Eu falei, olha lá o tal bicho. Meus amigos, e aí era durante o dia, então não era lobisomem. E aí eu aproximei para ver do que se tratava. Então eu fiquei sabendo lá no local que era uma raça de cachorro, um cão que não é brasileiro. Ele é enorme, muito grande, bem peludo. Ele parece um lobisomem mesmo. E aí eu aproximei para ver de perto. Nossa, e ele tava ferido, né, com a foiçada que eu dei nele lá. E o dono dele lá tava até querendo saber o que tinha acontecido. Aí eu contei a história para ele. Aí ele ficou meio bravo. E eu falei para ele que se ele deixasse esse animal solto, que a gente ia ter que eliminar ele, porque ele tava sumindo com as criações lá, os animais, as galinhas, e me atacou. Poderia atacar qualquer pessoa. É um cão da raça pastor caucasiano. Pesquisem aí pra vocês verem na internet esse animal. É um cão enorme, enorme mesmo, muito forte. E esse era o tal do lobisomem. Esse era o lobisomem mesmo, viu? Era o lobisomem. Porque assim, eu sou cético, né, com essas coisas. Essas coisas, tudo tem uma explicação. Eu vou sempre atrás da explicação para ver o que é a verdade. A verdade era essa. E eu fiquei machucado com as mordidas do bicho. Mas sobrevivi ao ataque do lobisomem. E tô aqui contando a história. Agora é de rir, né? Mas imagina você lá no mato com um bicho que você nunca viu. Enorme, um cão enorme mesmo. Gigante. E sem chance de defesa para um animal daquele. Se eu não tivesse com uma foice lá e uma faca boa, bem amolada lá, eu não teria chance. É isso aí, meu pessoal. Tudo tem uma explicação por trás, verdadeira. E a verdade era essa. Tá certo, pessoal? Um abraço aí. Vamos parar de contar a história. Eu tenho um monte de história. Uma hora eu vou contar pra vocês aí. Um monte. Cada uma mais diferenciada da outra. Certo, meu pessoal? Abraço, turma.